Isso! Sejam todos muito bem-vindos. Quem puder abrir a câmera aí para a gente estar de olho, para a gente estar vendo vocês e vocês nos vendo também. Qualquer dúvida, sempre falando que não é um monólogo, tá bom, pessoal? A gente faz parte desse projeto que é o Sextou, que é um treinamento, uma reunião, um direcionamento, um conhecimento no horário diferenciado, né? 5 horas da tarde. Não é para todo mundo, muitos estão, inclusive, no trabalho assistindo o treinamento, então essa hora, esse horário é realmente para a gente estar trabalhando junto, para a gente estar entregando conteúdo que às vezes o pessoal da noite não consegue, às vezes o pessoal da noite já dormiu, já está dormindo, às vezes não consegue assistir ao vivo. Então, na hora da tarde, ou tá na igreja, né, pastor? Às vezes está enrolado, não pode assistir. Então, o horário da tarde, das 17 horas, é para atingir, para acertar em algumas pessoas que normalmente a gente não acerta, né? Para a gente estar entregando conteúdo, para a gente estar trocando uma figurinha com uma galera que às vezes a gente vê pouco. E até por isso mesmo a gente acaba encontrando mais pessoas aqui. Olha a Rosângela Santos aí abrindo a câmera. Parece que Mato Grosso do Sul também tá frio, parece. Parece que tá frio. Então, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Campos do Goytacazes, ainda não tá aparecendo esse frio não, sabe? Mas quem sabe um dia. Sejam todos muito bem-vindos. Somos 21 participantes já, então obrigado pela presença de vocês, tá bom? Obrigado por ter compartilhado aí. Espero somar em algo a tarde de hoje. Vamos falar sobre. Compartilhando aí minha telinha. Sobre estrutura do sucesso. Eu sempre costumo gostar muito desse assunto e normalmente me perguntam muito sobre isso, né? Sobre como que a gente faz o multinível, sobre quais são as possibilidades, o que, que tem que fazer, às vezes, dia a dia. Então, volta e meia, vejo muito sobre isso e me perguntam muito sobre isso. Eu sempre deixo isso claro para o máximo de pessoas possível e, ao mesmo tempo, também a gente vai aprendendo no percurso. Muitos já me ouviram falar isso, mas vou falar novamente. Se tem alguém que aprende, é quem faz. Se tem alguém que erra, é quem faz. Então, não se preocupem se em algum momento, até hoje no multinível, vocês erraram. Não importa se vocês têm uma semana, um mês, um ano, 10 anos de multinível. Não fiquem preocupados se vocês erram ou já erraram em algum momento, tá bom? Mas é um dos caminhos. A gente que às vezes erra um pouquinho mais, a gente quer que vocês errem menos, a gente entrega recursos para vocês errarem menos, tá bom? Mas a gente vai focar em alguns pilares para a gente estar avançando nesse treinamento de hoje, tá bom? Inclusive aí embaixo está falando sobre planejar, executar, alcançar e realizar, tá bom? E já fica. Vocês estão vendo minha tela compartilhada? Sim, sim, né? Sob controle aí. Show. Então, ó, como construir uma organização sólida e duplicável no marketing multinível? E eu já deixo essa frase aqui, ó. E eu ia pedir para que vocês anotassem, tá bom? Grandes organizações não nascem prontas. Elas são construídas todos os dias, tá bom? E quando a gente fala de multinível, quando a gente fala de uma equipe de um diamante, uma equipe de um duplo diamante, de um triplo diamante, a gente fala que é uma grande organização. Consegue visualizar? É uma grande organização de vendedores, de líderes, de pessoas que querem avançar no multinível, pessoas que querem transformar suas vidas e as vidas de outras pessoas. Então, tipo assim, é, essas organizações não são prontas, não nascem prontas. Elas não brotam da noite para o dia. Tudo isso é construído e todo dia. Aí eu já tiro minha telinha aqui até para olhar para vocês na hora que eu falo sobre isso. Todo dia é difícil, né? Natanael, acho que todo mundo está me ouvindo aqui, Natanael. Acho que é o seu Zoom aí. Tenta sair e voltar de novo. Alguém escreve aí na tela aí para o Natanael sair e voltar. Ou manda, chama o Natanael, Evalino, chama no WhatsApp aí. Voltando lá no todos os dias é difícil, né, Rosângela? Rosângela riu para mim quando eu falei que todos os dias é difícil. Todos os dias é difícil. Construir algo todos os dias, meus queridos, é, é difícil. É um desafio grande. Tem gente até que
não gosta de usar a palavra difícil, né? Tipo assim, difícil é uma palavra que não ajuda muito para a gente avançar em qualquer carreira. Então, tipo assim, oi, Vanessa Cruz, tá na área, Vanessa Cruz, presente, minha triplo diamante. Então, o todo dia para a construção de uma organização é fundamental. E às vezes o mais a pessoa que mais tem interesse na organização crescer é a pessoa que tem que fazer todo dia. A gente tem pessoas no nosso time que não fazem todo dia, concordam comigo? A gente tem vendedores que não vendem todo dia, concordam comigo? A gente tem pessoas que tiram foto, mas não tiram foto todos os dias. São coisas que eu já conversei sobre isso com vocês, mas uma grande organização, uma organização forte, com base, com estrutura no multinível, tem que fazer todos os dias. Imaginem uma construção de uma casa, tá bom? Sabe? Começar o alicerce e colocar alguns tijolos. Deixa aqueles tijolos ali, aquele início da obra durante 1 mês, 2 meses. Para por ali aquela obra. Corre o risco daquela estrutura ali dar ruim, não corre? Os tijolos vão pegar muita chuva, vão pegar muito sol, daqui a pouquinho vai estar estragando também, vai perdendo. É isso. Uma estrutura de multinível, ela tem que ser construída todos os dias. Porque se a gente não constrói todos os dias, a gente deixa, às vezes, ao léu. E quando a gente fala de estrutura, a gente fala de rede também. Se a gente não está com nossa rede todos os dias, volta e meia essa estrutura não cresce com base. E quando eu falo não cresce com base, é alicerce mesmo, tá bom? E a gente que é líder, vocês que são líderes nesse mercado, vocês que são líderes de vendas, por exemplo, que às vezes não tem rede ainda, mas são líderes de vendas, vocês precisam de um alicerce, precisam de uma base, precisam de uma estrutura. E isso não é negociável, tá bom, pessoal? Essas organizações não nascem prontas, elas são construídas. Então, o Avelino vai construir essa organização todos os dias, a Vanessa Cruz vai construir essa organização todos os dias, a Lindaura vai construir essa organização todos os dias, todos os dias. Isso é muito importante para o nosso negócio, tá bom? Então, se você não anotou, anota aí, porque essa parte aí é inegociável, tá bom? Fica uma pergunta que acho que em algum momento alguém já fez essa pergunta. Por que algumas pessoas constroem organizações enormes, enquanto outras trabalham muito e permanecem no mesmo lugar? Alguém já se perguntou sobre isso? Porque, por que fulano consegue ou não consegue? Por que a estrutura? Por que a graduação sobe? Por que o bateu o PIN foi para tal viagem e eu não consigo? E eu fico no mesmo lugar. Aí, eu compartilho essa tela com vocês, que é a tela que mais tem informação no treinamento de hoje, tá bom? No sextou de hoje. Essa tela é a que mais tem informação. E a gente não vai começar do telhado. Ó, o sucesso é uma construção. Ninguém constrói um prédio começando pelo telhado. Então a gente não vai começar do telhado. A gente vai começar lá do nível 1. Na tela, às vezes, a gente vê primeiro o nível 5 e começar a ler sobre o nível 5. Não. A gente vai ler lá sobre o nível 1. No nível 1, na fundação, o que a gente tem aí na fundação, gente? Disciplina, foco, hábitos, valores sólidos. Isso aí é básico para uma construção de uma estrutura de rede, de uma estrutura de trabalho, de uma estrutura de conexão, de uma estrutura com vendedores focados. Tá aí, ó, foco. O básico é isso. O primeiro recrutamento dos seus vendedores, uma das coisas que você vai trabalhar com eles é foco, tá bom, pessoal? É foco. Você, como líder, vai ajudar o seu vendedor a ter mais foco. Você vai ajudar o seu vendedor que você trouxe ali a ele ter mais disciplina. Tá ali, gente. A construção começa lá do nível 1. As pessoas às vezes não têm fundamento, não têm conhecimento, não tem. Você vai ser você que vai ajudar, tá bom?
Você que é líder de vendas e quer ter um time forte de vendas, a primeira coisa que você vai focar no seu time de vendas é sobre disciplina, sobre foco, sobre hábitos. O vendedor tem que demonstrar produtos todos os dias. Concordam comigo? Isso é a base. Então eu vou repetir, isso tem que ser feito primeiro antes de tudo. É o nível 1. Só que muitas pessoas querem lá já pensar no legado, na rede, no diamante, que está lá para o nível 5 e não foca no nível 1. O nível 1 é a base da construção, é o alicerce. Nível 2, conhecimento. Aprendizado contínuo, desenvolva suas habilidades da sua rede. No nível 2, aí a gente fala sobre conhecimento. Mas sem disciplina, não adianta falar sobre conhecimento. Sobre desenvolver habilidades, gente, desenvolver habilidades sem hábitos não vai rolar. Então, primeiro ali, ó, anota aí que é o trabalho que a gente tem que fazer. Vou repetir: a gente erra, a gente falha, a gente não faz todos os dias. É normal. Você que é líder que volta e meia não está fazendo todos os dias, você que é vendedor e não está fazendo todos os dias, não fique se, né? Ah, esse negócio não é para mim, calma um cadinho, porque é normal não fazer todos os dias, né? Mas precisa. Então, conhecimento é algo, é um professor que está falando com vocês, né? O conhecimento é algo muito importante no nosso negócio, muito. Mas sem disciplina, sem foco e sem hábito, não adianta. Não tem como, tá bom? No nível 3 ali fala sobre estrutura, sistemas, processos, reuniões, equipe fortalecida. Para você ter uma construção de sucesso, você vai ter que estar à frente de reuniões no nosso negócio. Se você quer formar um time de vendas, se você quer formar um time de líderes, você vai estar reunido com pessoas, vai ter que se reunir com pessoas. Isso é inegociável. Essa estrutura, esse meio da construção aí, ó, o nível 3, estrutura, sistemas, processos e equipe fortalecida, esse meio é onde vai dar força para o seu negócio. Lá no primeiro nível, com disciplina e foco, é a base, é o alicerce. No nível 3 aí, você vai colocar força no seu negócio. O seu negócio vai começar a ter mais força. Só que o responsável pelo sistema, às vezes, somos nós, né? Os responsáveis somos nós. A gente que tem que dar o primeiro passo. Eu brinco até com o pessoal do Sul, de reunir o pessoal para um chimarrão. É sobre o meio da construção. Tomar um chimarrão junto é sobre o meio da construção. Aí você pode se questionar assim, ó, tô voltando no slide. Cadê? Deixa eu voltar. Ah, CDMI, por que que algumas pessoas constroem organizações enormes e eu não? Será que não é por causa da força, o meio? Será que sua organização não está faltando uma equipe fortalecida? Não está faltando uma equipe que se reúne? É o meio da construção. É aí que sobe, tá bom? Quando a gente fala de uma estrutura, de uma organização, às vezes é passo a passo. É claro que ninguém faz um primeiro, depois o outro. Não, às vezes a gente faz tudo ao mesmo tempo e agora, né? No dia a gente lidar com tudo disso, às vezes um pouco. Mas, se a gente não tiver, a gente não acaba avançando. No nível 4 ali, ó, expansão, multiplique resultados, ajude os outros a crescerem. Você já tem uma base, você já tem uma força, e você vai começar a multiplicar os resultados. A sua equipe vai construir cada vez mais fundação com você. A sua equipe, junto com você, vai estar mais junto no conhecimento. Então, essas coisas começam a expandir. E os resultados também vêm. Quando você reúne vendedores, eles falam sobre vendas. Logo, eles compartilham conhecimento, eles compartilham estratégia. E isso ajuda. Eu sempre dou esse exemplo também. O Avelino, quando fala sobre venda de perfume de 100 ml, caramba, ele tem que reunir cada vez mais pessoas e falar sobre isso. Entendem? Porque ele falando sobre isso, a equipe dele vai multiplicar esses resultados.
Ah, alguém que é bom em venda de óleo de girassol. Reúne o seu time, fala com eles sobre isso. Fala com o seu time sobre isso. Você vai conseguir multiplicar os seus resultados. Só que se você não reúne o seu time e não fala do óleo de girassol, se você não reúne o seu time e não fala sobre o capilar, aí eu sobre o reunir, nível 3 aí. Se você não une pessoas, não reúne pessoas para falar sobre o seu negócio, você acaba não conseguindo multiplicar os seus resultados. E aí, ó, olha o nível 5. Liderança e legado. Impacto que inspira e transforma vidas. Quando você está multiplicando seus resultados, quando você está ajudando pessoas a crescer, você está formando novos líderes. E quando a gente forma novos líderes, a gente cria um novo legado. Então, o trabalho de um líder no multinível ou de um líder em uma empresa é construir um legado, é formar cada vez mais líderes. Mas olha a construção aí, gente. Eu digo isso porque essa estrutura aí, quando eu coloquei lá sobre falar sobre estrutura hoje, no Sextou, essa estrutura aí é algo importante e é algo com base, tá bom, pessoal? Com base para crescimento. Não adianta focar lá no nível 5 se não faz o 1, 2, o 3 e o 4. Se importem com isso, tá bom? Se importem com isso. Só que aí, ó, quem que vai fazer primeiro isso? Acabei de entregar um conteúdo lá no slide anterior. Quem que vai fazer primeiro isso? Quem que vai falar sobre o alicerce? Quem que vai lutar pelo alicerce? Quem que vai trabalhar ali pela base? Quem que vai fazer esse trabalho? É o líder. E nessa hora aí, vou ser sincero com vocês aqui, com vocês 30 que estão assistindo ao vivo. Isso sempre foi uma coisa que sempre me afastou muito do multinível. Liderar para mim nunca foi algo fácil, até por causa da timidez, né? A timidez sempre me atrapalhou muito. E eu não sei se vocês sabem, o tímido não deixa de ser tímido, né? Ele aprende a trabalhar com a timidez. Então, quem é tímido e está assistindo aqui, você não vai precisar deixar de ser tímido, não. Você vai aprender a trabalhar com a timidez. Ponto. Mas você vai precisar ser o líder a fazer isso. Quando a gente abre mão, quando a gente espera o outro fazer, a gente não avança. Então, quem faz primeiro é o líder. Faz primeiro. Rola o frio na barriga? Claro, né? Eu sempre falo, se não tem frio na barriga, eu nem vou. Tem que ter o frio na barriga. Vai você, líder, primeiro. Líder não espera motivação. Líder cria disciplina. A disciplina é algo que não depende de motivação. Ah, eu não estou motivado. Gente, é umas palavras que às vezes, eu estou desanimado, eu estou desmotivado. Líder não precisa disso. Pode parecer, como é que eu posso dizer, algo muito longe, mas é fato. O líder não precisa estar motivado. Ele faz. Né? O líder precisa tirar de si força, entusiasmo. Ontem a gente, inclusive, perdeu um grande líder nesse mercado, né? O Eduardo Fraia, que era um vice-presidente da Renaudê. O Eduardo Fraia era foi um dos caras que mais falava sobre entusiasmo. Eu estou muito entusiasmado. Deixa eu te perguntar, como é que está o seu trabalho dia a dia? Você está muito entusiasmado? Você está muito entusiasmado. Pode rir, Cristine. Pode rir, Rosângela. É, gente. Você está muito entusiasmado para fazer esse negócio? Gente, é o trabalho do líder. A gente vai chegar num slide para falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas um dos trabalhos do líder é não estar motivado, não. Mas de jeito nenhum. O líder só precisa fazer. Com chuva, com sol, com frio, com calor, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Quer dizer, nos últimos 8 anos da minha carreira no multinível, nos últimos 8 anos, eu tenho gente que me chama muito cedo e gente que me chama muito tarde. Eu tenho gente na minha equipe que me chama muito cedo e muito tarde. Gente, me desculpa, eu não tenho que estar motivado para responder essas pessoas.
Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar disposto para fazer isso. Estejam dispostos a fazer isso e muito mais. Porque vai ter. Eu espero que vocês tenham gente te mandando mensagem volta e meia, 6 horas da manhã, igual a Avelina às vezes me manda. E agora tá mandando menos, né? Bateu diamante, foi pro Cruzeiro. Mas antes, meu Deus do céu, insuportável. Me mandava mensagem dia sim, dia também. A vontade dele de ir pro Cruzeiro. Hoje ele já foi pro Cruzeiro, tá mais relaxado, não me manda mais mensagem 6 horas da manhã, não. Mas é sobre isso. Então você, líder, precisa saber dessa importância, tá bom? De criar disciplina, de ter uma equipe cada vez mais disciplinada. Beleza? A força da duplicação. Uma liderança pode influenciar muitos. Uma duplicação pode influenciar milhares. Você, como líder, pode influenciar muitos. Agora, quando você já tem isso duplicado na sua rede, quando você já tem líderes influenciando, vai a milhares. E é uma palavra que eu tenho lido muito em livros, em treinamentos, é influência. Né? Vocês sabem que hoje existe um termo chamado forte nas redes sociais, principalmente, que é influencer. Né? Já ouviram falar? Influencer? Pessoas que são influenciadoras. O líder precisa influenciar. A liderança é influência. E aí vem a parte mais complicadinha. Influência nasce do exemplo. Você já é visto como exemplo. Acho que não, ninguém acho que questiona muito isso, né? Né, Rosângela? Você já é vista como exemplo. Né, Avelino? Você é visto como exemplo. Ana Paula é vista como exemplo. É, ué. Todos vocês, por mais que vocês às vezes se esquivem, por mais que a gente às vezes se esquive, a gente é visto como exemplo. Por mais que às vezes a gente não faz todo dia, a gente é visto como exemplo. E aí, qual o exemplo que você quer ser? Bate uma responsa, né? Bate uma responsa, né? Ó, a responsabilidade! Meu Deus do céu! Como você quer ser visto? Qual o exemplo que você quer ser? Aí foi o que eu falei: calma o coração. Se não está sendo do jeito que você gostaria, acalma, respira. Vamos lá, vamos começar de novo. Quantas vezes? No meu caso, é quantas vezes forem necessárias. Vocês estão dispostos a recomeçar no trabalho de liderança quantas vezes forem necessárias? Recomeçar como líder quantas vezes forem necessárias. Vou dar um exemplo aqui, porque eu também me sinto muito à vontade. O Avelino é pastor. Adivinha quantas vezes ele recomeçou para ser um líder melhor? Adivinha quantas vezes ele visualizou alguma coisa para ser um líder melhor? Vocês acham que foram poucas vezes? Não, foram muitas vezes. Então, na verdade, o trabalho do líder é saber recomeçar, é ter a humildade de ver de que eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar com isso. Muito. E o que acontece às vezes com a gente? Eu não sei se é com vocês também, eu falo a gente, eu me incluo com alguns. Às vezes a gente é cabeça dura, né? Às vezes a gente é teimoso, né? Às vezes a gente fica batendo na mesma tecla e a gente não recomeça, a gente não reavalia. Aí é mais fácil a gente dizer que não é pra gente, igual eu ouvi hoje cedo. Ah, esse negócio não é pra mim, não, eu ouvi hoje cedo. Não, gente, é assim. É para todo mundo. Só que tem que ter disposição. Hoje, logo cedo, inclusive da equipe do Avelino. Aí eu mandei o print para ele. Ele, rapaz. Mas é isso, é sobre o quanto a gente está disposto. Enquanto a gente quer trabalhar, o quanto a gente quer avançar, o quanto a gente quer
crescer como liderança, o quanto a gente quer influenciar cada vez mais. A gente recebe influência. Concordam comigo? Eu não tenho dúvida de que a Rosângela recebe a influência da Maísa. Eu não tenho dúvida. Aí o nosso trabalho é o quê? O trabalho da Rosângela é pegar essa influência e ajudar outras pessoas, influenciar outras pessoas também. Conseguem pegar essa visão? Conseguem pegar essa visão? A gente é influenciado, ok? Muito, igual do exemplo. O Eduardo Fraia, da Rinode, que era lá o vice-presidente de relacionamento, ele me influenciou muito no marketing de rede. Eu aprendi algumas coisas com ele e comecei a colocar em prática também. Várias influências. A Maísa hoje é uma pessoa que influencia o trabalho do CDMI. Eu estou aqui, ó, recebendo mensagem, recebendo áudio da Maísa. Ela não está conseguindo ver porque ela fez a cirurgia da visão, né? Tá lá de olhinhos fechados, mas não para de mandar áudio. Quando não é áudio, me liga. Então eu recebo influência da Maísa. Aí é o quanto também eu estou disposto ao que eu aprendi com a influência da Maísa também ajudar a influenciar outras pessoas. Como a gente pode crescer fazendo isso? Pode muito, né? Hein? Pode muito. Só que a gente tem que saber ser liderado. Vê se vocês conseguem pegar essa visão. Ser liderado é algo que a gente tem que aprender. Tem gente que às vezes não quer ser liderado ou não quer aprender a ser liderado. É um grande passo, é um passo muito importante, tá bom? Porque primeiro a gente aprende a ser liderado, depois a gente aprende a liderar. Porque quem não aprende a ser liderado, quem não pede ajuda, quem não chama o líder no privado pedindo ajuda, sabe? Conseguem entender também? Você pedindo ajuda a alguém é como se você estivesse pedindo para ser liderado. É igual a Rosângela, você é meu guardião, meu Blue Diamond, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, é sobre ela pedir para ser liderada. E isso não tem problema nenhum. Tem gente que tem um ego enorme que não quer ser liderado. E acontece muito com homens e mulheres também. Eu não tenho problema nenhum em ser liderado pela Maísa, uma mulher. Zero problema. Gosto mais, inclusive. Tive melhor experiência ser liderado por uma mulher do que por outros homens. Tem que aprender a ser liderado para liderar. Tá bom? Então, esse trabalho é um trabalho contínuo, é um trabalho diário, é sobre influência, sim. Você vai ter que influenciar pessoas para estar avançando no nosso mercado, tá bom? Olha aí, ó. Cultura de equipe, ó que bacana. Sua equipe copia sua energia, sua postura, sua disciplina, sua crença. Vou repetir. Sua equipe copia sua energia. Fala comigo! Como é que tá a sua energia hoje? Hã? Sua equipe pode. Ah, Evelino, rapaz, hoje eu tô gripado. Me ajuda aí, porque hoje eu tô gripado. Hoje minha energia não. Hoje eu não consigo, não. Mas é isso. Sua energia, sua equipe copia. Sua equipe vai copiar a sua postura. Como é que tá a sua postura? Sua equipe vai copiar a sua disciplina. Como é que tá a sua disciplina? Sua crença, no que você acredita? Você acredita que você pode ser diamante? Você acredita que você pode conquistar o cruzeiro? Você acredita que você pode. Se você não acredita, você é um líder de vendas. Você trabalha com vendas, forte, forte. Você acredita que você pode ganhar 10 mil com vendas? Porque se você não acredita que pode ganhar 10 mil com vendas, você não vai avançar. Aí é claro, óbvio, outras pessoas vão te inspirar. Se inspire. É uma palavra que se inspire. Privilégio, obrigado, obrigado, minha líder. Você é um fenômeno, você é um fenômeno. É por isso que eu sempre fico com vontade de voltar a Mato Grosso do Sul, mas eu fico só com vontade, entendeu? Não é que eu vou ficar indo para Mato Grosso do Sul, não, porque é muito longe, tá bom? Mas cultura de equipe, gente, forcem isso com o time de vocês. Tenham um time aí, ó. Energia, postura. Seja e cobre, né? Tem que ser e cobrar de certa forma. Uma equipe, um time, ele é cobrado sim. A gente é cobrado sim, não tem problema nenhum. Só que aí, quando a gente fala de energia também, é
Uma pessoa que tem uma energia maior inspira mais pessoas, né? É, pô. E postura, ajuda? Ajuda. E disciplina? Hein? Disciplina deixa um time mais forte? É claro que disciplina deixa um time mais forte. Disciplina deixa você mais forte. E acredita, tá bom? Tem até embaixo aí a crença. Líderes acreditam, equipes vencem, tá bom? Líderes não pedem segmento, eles inspiram direção, beleza? Aí, ó, essa imagem aí é muito pro multinível, é muito mesmo. Ó, a sua responsabilidade. Olha que bacana. Opa, deixa eu voltar. Ops. Aí. Você não controla quem entra e quem sai no seu time. Quer dizer, quem entra no seu time você controla, porque você recruta, né, de certa forma, né? Mas quem sai a gente não controla. E quando a gente trabalha em uma organização muito maior, às vezes nosso time está recrutando, nosso time está trabalhando, está apresentando plano. A gente não controla quem entra e quem sai. Mas você controla a sua atitude, seu exemplo e seu ritmo. Sua atitude ajuda a manter a sua rede no jogo. Sua força, seu exemplo, seu ritmo ajuda a manter o seu time no jogo. Ajuda a trazer novas pessoas. Aí você volta lá naquela pergunta lá. Pô, CDM, tem gente que constrói organização e avança e bate graduação e chega lá. Será que está faltando atitude da minha parte? Pode ser. Será que o meu exemplo? Pode ser. Será que o meu ritmo? Pode ser. Como que é seu ritmo hoje? Vamos voltar sobre o exemplo. E o exemplo seu hoje é de trabalho? Qual o trabalho que você faz dia a dia? Qual é a sua atitude para com a sua rede? 32, 36, Se a 4. gente não faz isso, se a gente não se importa com isso, gente, a gente não entende sobre responsabilidade, tá bom? A gente esquece ou a gente não aprende mesmo o que é responsabilidade. A gente não controla quem entra e quem sai, mas a gente controla a atitude. Conseguem visualizar? Isso é algo que, tipo assim, é alcançável e é sobre responsabilidade. Aí, ó, a diferença entre venda e sobre criar líderes. Quem constrói apenas vendas recebe comissões. Se você só tem vendedores no seu time, você recrutando, você vai ganhar comissão. Você vai ganhar um bônus, inclusive, até maior do que outros líderes. Só que quem constrói líderes cria um legado. Quando a gente fala só de vendas, é foco no agora, é resultado individual, é ganho de passageiros. Quando a gente fala de construir uma rede de líderes, é no futuro, é um impacto duradouro, é um legado que transforma. Gente, legado. Quando você faz esse negócio, você pensa mesmo em construir um legado? É a força que tem que ter todo dia. Todo dia. Acho que quem é pai, quem é mãe, sabe do que eu estou falando sobre legado, né? Sobre deixar um legado, né, para os seus filhos. Tenho certeza que uma das coisas que a Vanessa Cruz acorda todo dia para trabalhar é sobre deixar um legado para Valentina, pô. Eu não estou falando só de herança e só de dinheiro, não, gente. Legado é muito mais do que isso. Foi o que eu falei, legado é mais do que bônus. Legado é mais do que dinheiro ali rápido. Legado é muito mais do que isso. E esse termo, essa palavra legado, está muito relacionado ao multinível, tá bom? Aí, ó, o líder precisa revelar, enxergar o potencial nas pessoas e ajudá-las a descobri-lo, ensinar, compartilhar conhecimento, desenvolver habilidades e preparar para o crescimento, e libertar, dar autonomia, confiar e permitir que voem mais alto. Já falei várias vezes com a Rosângela que eu confio no trabalho dela. Várias vezes. Hoje em dia eu não preciso nem falar isso com a Vanessa Cruz. Ela sabe que eu confio. Sabe muito. Então, um dos trabalhos de você, líder, uma das coisas que você precisa fazer é revelar, ensinar e libertar, tá bom? É o que precisa. Anota aí. Aí vem de novo: líder é influenciar para transformar vidas. Tem gente que está num caminho que está errado, gente, no nosso negócio.
Aí é sobre você influenciar essas pessoas, sim. Tem vendedor que às vezes não vai estar trabalhando corretamente com vendas. É sobre você ensinar, é sobre você libertar essa pessoa também, é sobre você influenciar ela. E quando a gente fala lá de revelar, tem gente que às vezes não se vê vendendo. Aí você revela que ela pode vender também. Ah, ela não se vê como líder, ela não se vê como diamante. É sobre você enxergar o potencial e começar a trabalhar com ela. Tá bom? Então, esse é um dos trabalhos do líder que precisa ser feito, tá bom? Aí eu deixo o mapa. O mapa da disciplina, que a Maísa, inclusive, já falou sobre isso mês passado, muito forte. Será que você consegue convidar pessoas? Só convidar 5 pessoas por dia? Será que você consegue convidar? Convidar, não estou falando que você está recrutando, não estou falando que você está trazendo novos diamantes. Você consegue convidar diariamente? 5 pessoas? Então é o trabalho do líder de fazer, às vezes, esse número, de ter essa disciplina. Fazer acompanhamento, acompanhe seus contatos. Participar dos eventos e treinamentos. Desenvolver um novo líder. Invista tempo para ensinar e apoiar e orientar alguém todos os dias. Gente, se nos próximos 30 dias vocês fizerem isso aí, ó, faz um print aí, anota aí, vai lá. Se vocês fizerem isso nos próximos 30 dias, vai ter crescimento. Se vocês duplicarem para a sua rede fazer a mesma coisa, vai ter crescimento. É porque às vezes a gente para de fazer. Palavra muito conhecida chamada constância, né? Quando a gente deixa de ter constância, a gente às vezes faz um trabalho bom, tem um resultado bom e a gente para e não sabe nem por quê. Ou às vezes sabe por quê e depois não continua, né? Fica aí, ó, um desafio. Próximos 30 dias, pega para você. Se às vezes você não está com a sua organização do jeito que você gostaria, faz isso aí, ó. Os próximos 30 dias. E depois me diz. Eu sempre falo isso, às vezes a gente deixa uma missão para as pessoas fazerem, ninguém me chama para falar assim, ó, deu errado. Ninguém me chama para falar deu errado. Seremi, convidei 5 pessoas todo dia, acompanhei, participei de todos os eventos, desenvolvi um monte de gente do meu time e deu errado. Ninguém me fala isso. Zero. Um total de 0 pessoas me diz que deu errado. Porque não vai dar errado. É sobre a construção. Aí vocês voltam lá naquela tela. Tem que trabalhar do nível 1 até o nível 5. Tem que ter a base, tem que ter a força. Tem que ter. Tá bom? E aí, ó, sobre uma estrutura de sucesso. Uma organização poderosa não é construída por pessoas extraordinárias, mas por pessoas comuns que decidem crescer, servir e desenvolver outras pessoas todos os dias. Gente, o seu time não precisa começar com pessoas extraordinárias. O seu time não precisa ter pessoas extraordinárias. Eu tenho pessoas extraordinárias no meu time? Tem. Mas tenho mais pessoas comuns que decidem crescer todos os dias. E essa palavrinha aí, ó, servir. Vocês já ouviram falar, né? Quem não aprende a servir não serve para nada. Vai lá, serve seu time, serve as pessoas do seu time, entre em contato hoje, vai servir. Ah, o seu prospecto que você não fechou, sabe, aquelas pessoas que você apresenta plano. Não sei se acontece com vocês, acontece comigo. Vamos ver se acontece com vocês. Quando você apresenta um plano, a pessoa fala assim: não tem dinheiro. Já ouviram falar, né? Muitas pessoas não começaram com você porque não tinha dinheiro também, ou é só comigo? Vai lá, vai servir essa pessoa. Acompanha, vai servir essa pessoa. Vai falar algo para ela. Isso, Carla, muitas pessoas já falaram exatamente. Mas e aí? Qual é o trabalho que a gente tem de servir essa pessoa? De estar conectado, de se importar com meus líderes, se importarem com essas pessoas. Mostra. Mostra que você se preocupa, mostra que você se interessa. Faz toda a diferença. Mas é um trabalho de base que precisa ser feito. E cá entre nós não é um trabalho tão difícil. É um trabalho só que precisa ser feito, né?
Então, essa estrutura de sucesso, ela sai disso, sim, de pessoas comuns que querem crescer, que colocam força, que colocam energia, mas que volta e meia são ruins de vender, que volta e meia são ruins de apresentar plano, que volta e meia não são tão bons ainda em dar um treinamento. Vocês podem ser pessoas comuns que dão treinamento. Vocês não precisam ser pessoas extraordinárias. Tem gente que às vezes não dá treinamento porque não se acha extraordinário. Vocês não precisam ser extraordinários, vocês precisam crescer, gente. Vocês precisam servir. Vocês precisam ajudar a desenvolver outras pessoas. E para finalizar, se eu Sedemir, pudesse, se eu pudesse deixar uma informação para vocês hoje, seria essa. Seja ambicioso, seja audacioso. Quem às vezes deixa a ambição. Vocês sabem, né? A ambição é diferente de ganância, são duas coisas completamente diferentes. Eu estou falando de você ser ambicioso, de querer mais para sua vida e querer mais para a vida das pessoas. Seja audacioso. É uma palavra que tem que andar junto com a gente. A gente tem que ser, a gente tem que estar disposto todo dia a começar de novo, a recomeçar. Gente, comecem todo dia. Pode parecer uma palavra muito louca, né? Ou um direcionamento muito louco, mas começa todo dia. Gente, quando o dia amanhece, é para você começar, pô. Começa todo dia. Seu futuro te espera. Não é balela, não é. Seu futuro te espera. Então, para isso, você precisa começar, recomeçar. Você precisa aprender, reaprender. Você precisa fazer, você precisa errar, você precisa corrigir, você precisa ser corrigido, você precisa ser liderado, você precisa liderar todos os dias. A construção, pessoal, tem que ter todos os dias. Você tem que ser liderado todos os dias, você tem que liderar todos os dias. A gente fala sobre o produto, né? Você acha que você tem que demonstrar produto todos os dias? Será que se você demonstrar produto todos os dias, você vai vender? Será que se você demonstrar produto todos os dias, você vai é, é, avançar? Você vai recrutar? Será que você vai? Então, esse tipo de trabalho, quando a gente fala sobre ser ambicioso, quando a gente fala sobre ser audacioso, é sobre a gente estar. É sobre a gente ser fora da curva. Entendem? A gente é fora da. Às vezes vocês vão ser fora da curva, não é porque vocês fazem algo extraordinário, é porque vocês fazem sempre. Vocês vão ser fora da curva, não é porque vocês têm muitas habilidades, mas é porque você tem poucas ali e você vai fazer muito. Ser audacioso é muito sobre isso também. É fazer muito, muito forte, mesmo não estando, CDMI, eu não estou preparado. Apresenta plano, com força. Se não está indo no amor, vai no ódio. Apresenta plano na força do ódio. Vai ser audacioso, muito. Fala, Avelino, queria falar alguma coisa? Abrir o microfone aí, amigo? oh, então, tava distância, né? Foi algo que a gente aprendeu com você aqui, né? Primeiros dias, o que eu falei? Não vou fazer, que não vem ninguém. E hoje eu não sinto falta, tem que fazer, né? Eu ia fazer segunda-feira, mas tem um jogo do Brasil. Mas veio o Rodrigo, né? Segunda-feira, lá na atividade. Ele é VIP 1000, VIP 1500, ele vem de plataforma. Então eu falei sobre os 8 passos do sucesso, né? Aconselhamento e tal. E ele falou que esse mês ele vendeu menos um pouco. Eu falei assim, tem que abrir a mente agora para cadastro na sua região. Então fomos falando, né? Explicando ele. Ele foi tão motivado que ele andou lá na atividade, cadastrou uma loja e ele surpreendeu que a pessoa comprou 30 perfumes. Aí, que Ele top. foi com o objetivo de cadastrar com 7, né? Aí Uhum. você, não, eu quero 3 de cada um, que eu vou deixar aqui no mostruário e tal. Então, é questão de ser constante. Você falou sobre preço. Mas quando a pessoa vê você fazendo, vê você tendo resultados, ela cadastra. Ué, Sim, deu certo com ele, por que que eu não vou fazer também?
Então, é a constância, é o dia a dia, é os não, né? Cada não vai criando um muro, uma ponte, né? E é isso aí, é todo dia. Constância, atitude, não tem jeito. Baixar a É, cabeça não é a nossa palavra. e é um dos trabalhos que o Rodrigo precisa fazer. Caramba, ele já foi na loja e já fechou. E foi o que eu falei, é muito comum as pessoas pararem mesmo assim, vocês acreditam? É muito comum as pessoas não acelerarem mesmo assim, vocês acreditam? Vocês acreditam? Tendo resultado. Gente, cadastrou uma loja e começou com 30 perfumes. É bom ou não é? É bom. Mas mesmo assim, às vezes as pessoas não aceleram. Mas foi o que eu falei, é porque precisa mudar os hábitos. Tá lá, ó, no primeiro nível. Precisa. Precisa pensar diferente, precisa ter uma mentalidade diferente. Todo trabalho no multinível é todo dia. Não importa se são 10 minutos, 15 minutos, mas é todo dia. Não fiquem achando que não é, tá bom? Mas peguem para si essa responsabilidade de começar e recomeçar, tá bom? Queria deixar muito claro isso para vocês também hoje. Espero deixar essa missão para vocês, de que é importante começar e recomeçar todos os dias. Comecem e recomecem todos os dias. Quem tem franquia, quem tem centro de distribuição, começa e recomeça todos os dias. Tá, Marivanda? Você com sua franquia aí, começa todos os dias. É, abre sua franquia todos os dias. Natalina, lá no Florianópolis. Natalina, começa e recomeça com a sua franquia todos os dias. Seu nível de liderança, seu trabalho como líder, começa e recomeça. Aí foi o que eu falei, não importa se é em Marau, lá com a Ana Paula, se é em Juí, com a Marivanda, se é com a Avelino e Itaperuna, se é com o Tiago em Carapebus. Começa e recomeça. Todos os dias. Vai fazer esse trabalho. Todos os dias. Aí, ó, foi o que eu falei. Aproveita. Eu sempre falo sobre isso. Aproveita essa jornada. Aproveita que você tem algumas pessoas no seu time, seja downlines ou uplines, que podem te ajudar na jornada, que podem estar junto com vocês. Aproveita as pessoas que podem estar junto com vocês, gente. É absurdo. Eu tenho certeza, eu vou citar o Eduardo Fraier de novo. Eu tenho certeza que um monte de gente, caramba, usufruiu muito da presença dele enquanto ele estava aqui. Muito. Então faz parte. Aproveitem a jornada. Aproveita se você tem um downline interessado em crescer ou em vender. Aproveita que você tem um líder, uma líder que quer te ajudar, quer estar contigo. Chama hoje sua líder. Vai comer um churrasco no final de semana com seu líder. Ouviu, Avelino? Comer um churrasco com seu líder, meu amigo, no final de semana. Eu estou em Campos, tá bom, garoto? Então paga um churrasco para mim aqui em Campos. Eu não vou ficar triste, não. Cristine tá rindo também porque ela tá doida vai me pagar um churrasco nesse final de semana. Cristine tá rindo. Ela não vai viajar esse final de semana, vai só em julho. Então, vai estar aqui para me pagar um churrasco. É assim, gente. Vai lá, começa e recomeça com as pessoas, começa e recomeça com o seu negócio, começa e recomeça com o que você tem que fazer todo dia. Vai dar bom, viu? Vai dar bom, podem ter certeza. Eu vou compartilhar o material com vocês, tá bom, pessoal? Tô pagando aqui em Salvador. Pô, Marluce, faz isso comigo não, Marluce. Aí você mexeu com o meu coração, hein? Quer dizer que eu vou para Salvador e comer um churrasco? Vocês estão vendo aqui, alguém fez print, gente? Na hora que ela mandou a mensagem aqui? Não, eu vou deixar gravar, vou deixar Eu, gravado mesmo, tem como eu ver essa mensagem, tá bom? Depois. Então, ó, a Marluce me chamou para comer um churrasco. Aí Lourdes rindo também, ó. Ah, Lourdes, eu tenho certeza que vai rolar o mesmo churrasco, ou um outro diferente. Tá bom, pessoal? Então, peguem para si, vou compartilhar o material com vocês para vocês trabalharem diariamente com eles. Compartilhem também com a equipe de vocês. O material é simples. Obrigado, Lourdes. O material é simples e duplicável. Ali, ó, o trabalho de construção é simples e duplicável. Pega esse material e dá um treinamento para sua equipe da mesma forma, do mesmo conteúdo. Às vezes a sua equipe que não estava presente aqui hoje. Tá bom? Batemos hoje aqui 34 pessoas conectadas. Agradeço muito a presença de vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria também de sempre, obrigado por
quem está aqui sempre me chamar. Quem não me chama também, né, pode chamar. Porque às vezes não me chama porque também não quer tomar um café, não quer pagar um churrasco. Aí é brincadeira. Já fui várias vezes no Sul e nunca que Marivanda me chamou para comer um churrasco. Nunca. Ela bota a mão na cabeça assim, ó, mas nunca. Anami já me chamou, já teve churrasco na casa de Anami, mas Marivanda nunca me chamou para ir no churrasco. Pelo amor de Deus. Coisa triste, gente. Essas coisas não. Aí você tem líderes que te inspiram a fazer isso, tá, Marivanda? Você tem líderes que te ensinam a fazer isso. Você tem líderes que fazem isso. Aí você não faz. Tá vendo só como tá errado? Às vezes é por isso que você não tem uma organização forte. Entendeu? Crescimento, selo duplo diamante, triplo diamante. Por quê? Porque você não se inspira e não faz o que os seus líderes fazem. Beleza? Beleza, pessoal? Obrigado. Preciso fazer um print aqui com vocês. Se vocês puderem abrir a câmera aí, aproveitar que a gente ainda tem 28 pessoas aqui. Quem puder abrir a câmera aí para a gente tirar um print, vou mandar nos grupos lá. Acabei colocando no grupo lá da Maísa também, então muitos presentes aqui. Obrigado pela presença de vocês, viu? Pessoal da Bahia está aqui presente também. Lourdes Bahia, sempre presente, sempre presente. Alô, tá quase todo mundo aqui, ó. Alguém falou sobre churrasco, vou até ler aqui no texto. Aqui. Se pagar o churrasco, eu vou aí amanhã. Pô, Avelino, você é um vacilão, cara. Não tô falando sobre isso, não, Avelino. Vamos lá! Olha a Natalina com corte novo, Natalina. Agora sim, que isso! Agora vai ficar. Eu vou até Atenção no melhorar da print, gripe hein? para mim ir amanhã. Ah, você quer vir amanhã aqui só se tiver churrasco? Não, você tá gripado, não pode não. Tá bom? Alex, meu PC não tem câmera. Poxa, Alex, vou ficar para a próxima. Atenção, print! A cara da riqueza, por favor. Atenção, 1, 2, 3 e. Só sorriso bonito de quem vai mandar ver amanhã, hein? Deixa eu ver aqui. Calma aí, gente, desculpa. Deixa eu fazer de novo aqui. Eu saí com o maior bocão na foto, saí falando assim, maior bocão, eu ia ser o pior da foto. Eu gosto quando os outros saem mal na foto. Quando eu saio mal na foto, eu não gosto, não, tá bom? Então vai ter print aqui de novo, hein? Atenção, no print, 1, 2, 3 e. Agora sim, deixa eu ver aqui como é que ficou. Deixa eu ver aqui como é que ficou. Deixa eu ver se ficou ótima ou maravilhosa essa foto. Maravilhosa foto! Deus abençoe o final de semana de vocês, muito trabalho. Vamos de fechamento, dia 26/6, hein? Temos muito trabalho pela frente. Vocês não estão de férias, não, hein? Vocês não estão de férias, não. Vambora! Ei! Meio do ano chegando. Vambora! Começa e recomeça. Todos os dias, inclusive amanhã, que é sábado. Deus abençoe a jornada de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença. Tamo junto. Valeu. Tchau. Amém. Amém. Amém.